Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, quero lembrar a vocês de darem um like, ativar o sininho, se inscrever, fazer comentários, dar sugestões, ok, gente? Para fortalecer o canal e vir novas notificações, tá certo? Então hoje eu vou falar de pessoas que têm o vício, eu vou falar a palavra vício, tá? O que é vício? Vício é quando a pessoa tem um hábito que passa dos limites, tá? Que tem o vício de mandar fazer feitiço para os outros, rogar praga para os outros e mandar fazer magia negra para os outros, tá? E tem aquela famosa frase antiguíssima, gente. Aqui se faz, aqui se paga. Tudo que é injusto que a gente faz, mais cedo ou mais tarde, a gente paga o preço. Qualquer um de nós. Eu, você que está assistindo, qualquer ser humano da face da Terra. Paga, mais cedo ou mais tarde. Paga pouco, mais ou menos, ou bastante, conforme o que aprontou, tá bom? Então é o seguinte, gente. Como é sobre essas pessoas que gostam de fazer maldade para os outros, têm o prazer de fazer, pessoas que não suportam ver sucesso dos outros, são assim pessoas inseguras, tá? Que não têm conhecimento do valor que tem, tá bom? Ou que não aceitam que as outras tenham valor, que acham que só elas têm, ninguém mais é melhor do que elas. Vários tipos de pessoas, né? Eu tô citando aqui. Tá, o que acontece com essas pessoas quando elas começam a mandar fazer feitiço um atrás do outro contra os outros? O que acontece? Cada vez que manda fazer um feitiço, ou uma magia negra, ou roga praga, tá? Que tem pessoas que têm o vício de rogar praga para os outros. Qualquer coisinha já roga uma praga. O que acontece? Na mesma hora que a pessoa faz isso, ela não está só atingindo aquela pessoa, o próximo, tá? Tá atingindo o próximo. Só que ela, ao mesmo tempo, ela tá fazendo um tipo de amizade, um elo com o mal. Ah, mas como assim? Seguinte, feitiço e magia negra, tá? Até praga, tá? Mexe com espíritos sem luz, espíritos do mal, tá, gente? Mexe, tá? Daí que acontece? Sim. Daí uns vão direto para aquela pessoa que está sendo atingida, mas essa pessoa, ela está rodeada de
espírito sem luz, tá? E cada vez que ela vai fazendo, e fazendo, e fazendo, ela fica mais rodeada ainda, tá? E que assim me chama mais atenção, gente, que essas pessoas fazem isso assim, de uma maneira, elas pensam que nada vai acontecer com elas. Nananina não. Bem ao contrário, algo vai acontecer com elas. E não é lá na próxima vida, na próxima reencarnação, é aqui, nesta vida aqui. Tá? Enquanto estiver vivendo aqui, vai pagar nessa vida, tá? Acúmulo de karmas, tá? E aí? Hã? Cada vez que faz mais isso, mais a pessoa tá arrecadando negatividade para ela. Ela não tá só emanando próximo lá. Ela tá arrecadando para ela, tá? E aí? Quer queira ou não, ela vai pagar o preço de cada feitiço, magia negra ou praga que ela roubou. Que praga, gente, praga também volta, sabia? Volta, tá? E eu tenho uma experiência, eu mesma aqui, tá? Eu só não vou dar muito detalhe, né, da o, do que é mesmo. Mas eu mesmo, na minha adolescência, eu roguei uma praga para uma menina da mesma idade que eu, na época, tá? E essa menina aí, tá? Ela sofreu muito, muito, tá? Muito. Ela só parou de sofrer a hora que a coisa para mim começou a. Que daí eu vi assim, eu tenho que parar, senão eu vou me dar mal. Parei. Assim, eu parei tudo, larguei de mão, tá? E fui seguindo meu rumo. E ela teve a felicidade que ela tanto queria, que eu tinha cortado antes. Só em rogar praga, gente, tá? O que eu roguei para ela foi uma coisa gravíssima, tá? Gravíssima mesmo, é o tipo de coisa que não se faz, tá? De jeito nenhum, tá? Assim, tá? E chegou uma hora que eu parei. Deu. Só que o seguinte, gente, eu não me arrependi. Daí, quando tu não te arrepende, por mais assim que tu parou, tá? Tu parou. Por mais que tu não te arrepende, aquilo ali tu vai pagar. Eu não me arrependi. Eu bem assim, não vou mais fazer, mas ela mereceu, bem feito para ela. Bem assim que eu penso, aqui pensei na minha cabeça. Tá? Demorou, levou tempo para me pagar, mas eu paguei. Com juros e correções monetárias, tá? Na hora que aconteceu, me lembrei do que eu fiz. É bem assim, pois é o preço que eu tô pagando. E eu tô pagando um preço bem caro. O que aconteceu comigo foi pior do que aconteceu com ela. Tá? Por quê? Porque eu fiz algo muito injusto com ela. Tá? Muito injusto mesmo.
tá? Óbvio que na época eu tava com muito ódio dela, muito ódio mesmo, porque ela fez coisas, gente, que eu não gostei, que eu achei errado, tá? Que ela não precisaria fazer, tá? Só o que eu fiz, o que ela fez pra mim foi fichinha, tá? Daí eu acabei pagando o preço altíssimo, tá, gente? Então tome muito cuidado em abrir a boca, ou aqui, ó, na cabeça, aqui no pensamento é pior do que na falar até, porque fica para ti aquilo. As outras pessoas não estão vendo. E com ela foi assim. Aqui, ó, foi aqui na minha mente. E eu não comentei com ninguém, nem com a minha mãe, que eu desejaria o mal para ela, tá? E aconteceu, tá? Só que daí eu paguei o preço bem alto, altíssimo mesmo. Tem pessoas que dizem para mim, capaz, Cláudia, isso aí, as coisas acontecem. Eu sei que as coisas acontecem, só que, gente, quando a gente faz algo que é assim muito grave, muito injusto, tá? Assim que vai atacar, não é o caso dela, mas teve inocente no meio disso que pagou um preço que não precisaria pagar, tá? Tá entendendo? Então, tá. Quando tem uma pessoa, seja lá que for, uma criança no meio que é inocente, daí, né, pessoal. Então, toma cuidado essa coisa de estar rogando praga para os outros. Tanto é aqui, ó, no falar, como aqui na cabeça. Tá? Isso aí serve para as mães que têm os filhos, tá aí ficam, tá, falando coisas, tá, que isso aí vai refletir lá no futuro do filho. E aí, você mãe, vai gostar disso? Não vai, né? E tem outra coisa, tem um filho que de repente o futuro dele vai ser ótimo. Só que é o seguinte, pode acontecer do filho ter um ódio de ti, mãe. Sabia disso? E tem uma coisa, diz que praga de mãe pega, né? Sim, pode pegar, pega, tá? Só que tem uma coisa, até contra a mãe também pode voltar a praga. Eu sei de mãe que tinha um costume de fazer isso, e essa mãe aí tá pagando um preço altíssimo, porque vivia rogando praga pro filho. Agora ela tá pagando um preço alto, tá? Pode voltar pra mãe também, gente. É verdade. E não é porque o filho o praga. Às vezes o ódio do filho. O filho odeia tanta mãe, tem tanto rancor da mãe, e a mãe acaba pagando o preço pelo que ela fez com o filho, tá? É tudo, ó, bate e volta, pessoal, bate e volta, tá? E essa coisa aí também de tá fazendo feitiço, também, tá? É bate e volta, tá? Eu conheço pessoas que têm esse costume, têm esse vício, nem costume, é vício de fazer isso aí, a vida delas tá tá? Estão passando trabalho, tá? Não digo em tudo, tá? Uns é com a saúde, tem outros que é com a parte financeira que não consegue nunca resolver a questão financeira. Outros é questão amorosa, tá, gente? E são problemas assim bem
graves mesmo. Por quê? Esse vício de fazer feitiçaria, magia negra para os outros. Às vezes por pura futilidade. Por que pura futilidade? Inveja, porque não suporta que o outro esteja fazendo sucesso. Outra coisa, não aceita que ninguém assim tipo, a pessoa se acha melhor que todo mundo e não aceita que ninguém seja melhor do que ela. Ou que esteja à altura dela. Também. E pessoa que implica com os outros por qualquer coisinha. A fulana virou a cara pra mim. A Beltrana anda falando de mim. Tá? Coisas bobas, tá? Bobas. E às vezes porque quer ter a vida daquela pessoa, quer ser aquela pessoa, tá? Que é uma coisa tão, sabe, infantil, tá, gente? Assim, como é que é assim, eu fico pensando eu querer ser alguém. Isso aí é mais para uma criança ou um adolescente, que ainda não sabe bem o que é da vida. Agora, um adulto querer ser tal pessoa não tem fundamento nenhum, tá? Não tem fundamento. Eu sei de uma história de uma aí, ela estava casada, se separou do marido, tá? Daí ela começou a querer o marido da amiga dela, tá? É. E ela mandou fazer trabalho para essa amiga e o marido brigarem. E é assim, tipo, até se separar, tá? Ela fez. Sabe por quê? Ela estava interessada no marido, na amiga dela. Sabe por que ela estava interessada? Porque assim é o seguinte, o marido dessa amiga dela, né? É um homem, tem dinheiro e que assim, ele não nega nada, tá? Só que é o seguinte, ele ama a esposa dele, tá, gente? Tem isso que ela viu também. Então, tipo assim, eu poderia ficar no lugar dela. E a mulher vai lá e faz. Só que essa amiga dela aí descobriu, por acaso. E um passarinho verde não, passarinho azul veio lá e falou, ó, ela tá de olho no teu marido. E ela já tava desconfiada. Ela tava vendo que tinha algo meio. E descobriu. Sabe o que essa mulher aí, sabe como é que é? A história é o seguinte, ela fez um trabalho para os dois brigarem, se separarem. Depois que eles estivessem separados, ela ia fazer um trabalho de amarração para esse homem, tá? Para ficar com ela, se apaixonar por ela, tudo, aquela coisa, e acabar se casando com ela, tá, gente? Só que é o seguinte, pessoal, é a maior furada, tá? Se desse certo, por mais que desse certo isso aí, ela no fim ia se dar mal, tá?
que assim todo relacionamento pessoal é a mil maravilhas, com amarração ou sem amarração. É tudo legal, tá? Depois, com o tempo, com a convivência, 1 ano de relacionamento, a coisa já muda, tá? Já muda, tá? Mais cedo ou mais tarde, essa mulher ia se arrepender até o fio do cabelo dela, pelo que ela fez, tá? Eu sei de casos de amarração que deu certo, a mulher conseguiu lá. Mas sabe o que aconteceu anos depois? Sabe o que aconteceu? O homem, tá? Tava traindo ela com a ex-mulher, com a ex-esposa, que ele sempre amou. E aí? Adiantou? A mulher mas como é que pode? Não sei o quê. Querida, tu fez errado desde o início. Tu quis algo que nunca foi teu. Não é e nunca será. Tá? Então, como é que ele pode ter um caso com aquela lá que não sei o quê, separaram? Forçou a natureza, meu amor. Forçou a natureza, tá, gente? Então é isso, tá? E assim, pessoal, tem histórias de pessoas, sabe, que aprontam tanto, fazem tanta maldade, sim, com os outros, tá? Sem pensar nas pessoas mesmo, pessoas egoístas mesmo, tá? Não é só em feitiço, só na magia ou rogar praga. Até no cotidiano em si, tem pessoas que elas, assim, no dia a dia, elas fazem coisas assim que a gente fica pensando, mas essa criatura, essa pessoa, ela não se põe no lugar da outra? Não estão nem aí, penso só nelas. Se elas estão se sentindo bem, se elas vão se sentir bem e se para elas é bom. Agora, o próximo, que se dane. Tem pessoas assim, tá? E aprontam, tá? E daí elas começam a ver, tá? Que tá dando tudo errado na vida delas. Tudo na vida delas tá dando errado, tá? Tá dando tudo errado. Entro até em depressão, tudo, tá? Porque assim, meu Deus do céu, minha vida tá um caos. Porque essas pessoas é que, tá, fizeram caos da vida delas, tá, gente? Daí, o que acontece? Tem pessoas aí que vão virar o quê? Evangélico, budista, tá? Sei lá, qual outra religião aí, tá? Ou no espiritismo, né? Tá? Seja o que for. Tá? Mas o principal é evangélico. E acham que vão estar salva. Agora eu me converti lá, a igreja evangélica, ou budismo, tá? Estou salva. O quê? Só porque virou evangélico ou budista? Só por causa disso? Só porque trocou de religião? É só trocar de religião que tá salvo. Dos karmas que adquiriu para si mesmo?
de jeito nenhum. Sabe como que a pessoa pode ficar salva dos erros que ela cometeu? É ela não cometer mais erro, tá? E quando acontecer as coisas que tem que acontecer com ela, que ela vai ter que pagar os momentos ruins que ela vai ter que enfrentar, ela vai ter que estar bem ciente que tal coisa aconteceu com ela é por causa de tal coisa que ela fez, ou tal coisa que ela falou, ou mandou fazer, tá? Não é trocando de religião, gente, que vai estar salvo. Não é rezando que vai estar salvo também. Ah, mas rezar não é bom. É bom, tá? Mas agora não adianta a pessoa, tá? Errou. Daí vai lá, acende um incenso para tal santo, até para o próprio anjo da guarda, uma vela. Ou não, assim, é só reza pro anjo da guarda, ou vai na igreja rezar, pedir perdão. Tá, tudo bem. Lá o anjo da guarda, tá, legal, tá perdoado. Só que não comete, não vai aprontar. Daí não demora muito, daqui meia hora a criatura já faz outra coisa, tá? Outra injustiça, tá, gente? Outro erro grave. Adianta pedir perdão? Ah, mas Deus não perdoa? Gente, eu vou falar uma coisa. Deus teve uma vez, tá? É a história que eu sei, lá do dilúvio que aconteceu, por causa, assim, ele não queria mais saber de pessoas pecadoras. Morreu um monte de gente. Tá. Só que com o tempo ele viu que não adiantava isso. Tá? Quer saber de uma coisa? Cada um cuida de si. Tá? Deus, gente, ele é justo. Justo como? Ele é bonzinho? Deus não é bonzinho nem mauzinho. Ele é justo. Se a pessoa cometeu um erro muito grave, ela vai pagar de qualquer maneira. Sendo ela se convertendo a uma outra religião, sendo ela rezando e pedindo perdão, tá? Seja o que for. Ela pode até ir numa casa de umbanda, lá fazer um trabalho querer fazer um trabalho de limpeza, se limpar espiritualmente. Agora, se ela continuar dia a dia fazendo fofoca dos outros, botando inveja nas pessoas, rogando praga para as pessoas, tá? Quando fica braba, discute ou qualquer coisa do gênero, tá, gente? Diminuindo as pessoas só por diminuir para satisfazer o próprio ego, tá, gente? Ou de repente, não estou gostando da fulana, vou em tal casa, tal templo, vou mandar ela fazer um feitiço para derrubar ela, deixar ela doente, se separar do marido ou da esposa, ou às vezes ainda por cima faz para o filho da pessoa, que daí já atinge a pessoa, tá? Não adianta. Pode fazer banho de descarrego, tá? Pode fazer o que for, tá? Se a pessoa ela faz maldade no dia a dia dela, no dia a dia, gente, tá? Ah, mas banho de descarrego é bom? É bom para pessoas
que não tem o costume de fazer maldade para os outros. A pessoa que não faz maldade para os outros, ainda mais sem justificativa assim nenhuma, tá? Por futilidade, pessoas que não são de fazer maldade por futilidade, gente, essas aí sim resolve tomar um banho de descarrego, rezar. São pessoas que não precisam nem de trocar de religião para se sentir melhor, tá? Essas pessoas que não fazem maldade, sim, para elas funciona, tá? Fazer isso aí, tá? Ir lá, agradecer o anjo da guarda, se pedir, precisar pedir perdão, pede. Se bem que a pessoa que não é de fazer maldade, ela tá ciente que ela até fez um negócio, mas ela não vai estar pedindo perdão. Porque ela sabe, eu não vou estar pedindo perdão se eu repetir de novo, tá? Ela só, né, pois é, acontece, tá? Não adianta, gente, tá? O negócio é a pessoa com o tempo, passar dos tempos, no dia a dia, ela aqui se dá conta dos erros que está cometendo no dia a dia. Erros graves, sem motivo, tá? Quando tem motivo lá muito grande, tudo bem. Daí isso é outra história. Agora, diminuir os outros por diminuir, ter inveja dos outros, botar olho grande nas coisas das pessoas, até nas pessoas, ou no filho das pessoas, fazer feitiço, rogar praga. Tudo isso aí no dia a dia, gente, é um acúmulo muito grande de energia negativa. E não tem reza, não tem banho de descarrego, não tem o que. Tá? E nem trocar de religião. Tipo, entrei no budismo, tô salva. Vou meditar, daí eu vou ficar salva. Não vai ficar salva. Se tu no dia a dia a pessoa faz maldade, vai adiantar meditar? Vai adiantar. Eu conheço uma, diz ela que ela é budista, né? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu vi ela meio que meditando, eu não sei não, tá? Ela vivia fazendo coisas que não devia, tá? E daí adianta? Será que Buda tá gostando das maldades que ela faz? Não tá, tá? E tem pessoas aí, eu conheço gente que fez muita coisa grave, tá? Sim, tudo. Sem pensar nos outros, só pensando em si, tá? E por besteira, às vezes, virou depois evangélico, achando que tá salvo. Sabe o que está acontecendo com essas pessoas agora? Estão pagando o preço, tá? Estão pagando mesmo estando em outra religião, tá? Porque não adianta. Aprontou hoje, amanhã vai pagar, tá? Mais cedo ou mais tarde, pode levar dias, semanas, meses, anos para pagar, tá? Mas paga. E dependendo, se é uma coisa muito grave, gente, paga bem, ó, pago, tá? Bem pago mesmo. Eu tenho experiência do que eu fiz na minha adolescência, tá? E depois de adulta eu paguei. Paguei bem pago, tá? E aprendi, tá, gente? Tá? Tipo, eu roguei praga pra uma moça, tá? Eu fiquei muito braba com ela, coisa grave mesmo que eu roguei pra ela e atingiu muito ela. E foi passando o tempo, demorou bastante tempo, mas paguei, tá? Sofri,
sofri assim tudo, mas eu tive depois ciência, tá? Tá, gente? Então é o seguinte, assim, pessoal, procura no dia a dia botar a mão na consciência dos erros que comete, tá, pessoal? E outra coisa, assim, não fica essa coisa de mandar fazer feitiço, magia negra por qualquer coisinha, rogar praga por qualquer coisinha, pessoal. Olha, não faz isso em vão, tá? Não faz, tá? Isso aí acumula um karma enorme. Óbvio que às vezes, né, lá tem pessoas que merecem, daí, que merece mesmo, né? Mas assim, pensa 1000 vezes antes de fazer esse tipo de coisa. 1000 vezes, pessoal. Tem que escrever lá um papel, assim, fazendo as perguntas dando aí, daí e ver, tá? Porque o preço é bem alto, tá? E assim, ó, não tem esse vício. E quem tem o vício de emanar energia negativa para os outros, a vida delas está conturbada, tá? Conturbada, tá, gente? E é isso então, pessoal. Eu poderia falar mais coisas sobre isso, que isso é um assunto bem comprido, né? Mas, né, infelizmente não dá, senão eu vou ficar aqui 1 hora falando daí, tá? Assim, espero que vocês tinham entendido o que eu falei, tá? Tudo. Tá? E é isso então, pessoal. Muito obrigado por assistirem meu vídeo, tá? Um abração enorme para vocês, para os inscritos, tudo, tá? Fiquem com Deus. Um beijão enorme para vocês. Tchau.